Bom dia, turminha. Tudo bom com vocês? Passaram bem o final de semana? Espero que sim. Estamos retornando hoje nossas atividades. Mais uma semana de aula online, desejando que seja uma semana de paz, de tranquilidade, de união, que dê tudo certo para todos nós, tá? Peço o mesmo empenho nas tarefas da semana passada. Vamos juntos. Hoje nós vamos fazer uma revisão sobre sílaba tônica, tá? Que é o assunto que a gente estudou na aula passada de português, língua portuguesa, certo? Vai relembrar um pouquinho o que significa sílaba tônica, como é que a gente sabe se a sílaba é tônica, tá? Então vamos lá. Numa palavra, a sílaba tônica, ela é aquela que é pronunciada com mais força e intensidade. Ou seja, sílaba, vocês sabem que é cada pedacinho que forma a palavra, tá? E aquela que a gente pronuncia com mais força, quando a gente vai falar, é que é a sílaba tônica. Aí tem uma dica também. Quando uma sílaba estiver acentuada, a sílaba tônica já vai ser ela, tá? Se a sílaba já estiver acentuada, a sílaba tônica vai ser ela, certo? Bora ver agora de sílaba tônica. Como é que a gente sabe que a sílaba é tônica? Então, vamos lá. Vamos pronunciar algumas palavras para a gente poder relembrar. Qual a sílaba mais forte em cada uma dessas palavras aqui abaixo? Vamos fazer aqui juntos. Bora ver. Atrás. Como é que a gente sabe? Você fala meio que chamando, como se você estivesse chamando alguém. Atrás. No caso dessa daqui, você nem precisa fazer isso, porque na dica anterior eu já disse. Quando a sílaba for acentuada, a sílaba mais forte é a sílaba tônica. No caso aqui, trás, já está mostrando aqui que ele é a sílaba tônica, tá? Ou seja, a sílaba mais forte. Só você pronunciar. Atrás. Então, você vai perceber que você põe um pouquinho mais de força na sílaba trás, certo? Agora aqui, lampreta, lampreta, você fala meio que chamando. Você vai perceber que o bré é a sílaba que você puxa um pouco mais o som da garganta para falar, ó, lambreta, tá? Você sente aqui, ó, nas cordas vocais uma pressão, lambreta, tá? Agora aqui, odontólogo. Qual é a sílaba mais forte? A dica que a tia deu, a sílaba mais forte é a sílaba acentuada, tó, odontólogo. Se você pronunciar, você vai ver que você puxa mais aqui nas cordas vocais, no pescoço, tá? Para falar o tó, odontólogo, quintal, quintal. Qual é? Pronuncia aí. Fale chamando junto com a tia. Quintal, o tal. Se você perceber aqui, ó, quintal, aquele que você puxa mais aqui na garganta para poder pronunciar, tal. E aqui, isso aqui também é fácil. Mágico, mágico. A sílaba mais forte é a acentuada, tá? A sílaba tônica é acentuada. Agora aqui, é estrela, é estrela. Você vai ver que o tré é aquela que você sente puxar mais aqui na sua garganta. É estrela. E sofá é o fá, a sílaba acentuada, tá? Então, uma dica para saber qual é a sílaba tônica, você fala a palavra meio que se estivesse chamando alguém. Aí você vai perceber aquela que você põe mais força, que você vai sentir aqui na sua garganta, puxando um pouquinho, tá? Só para lembrar o que é sílaba tônica. Porque a gente viu no assunto da aula passada e vai precisar de saber o que é sílaba tônica para o resto da vida, para aplicar em outras tarefas, certo? Agora, nós vamos ver palavras sinônimas que vai aparecer na atividade de vocês de hoje, tá? O que são palavras sinônimas? São palavras que têm significados semelhantes. Então, olha aqui, ó.
Palavras que têm significado. O que é semelhante? Que é parecido, né? Que quer dizer a mesma coisa, tá? Que tem o mesmo significado, tá? Nesse caso aqui, semelhante, que tem o mesmo significado, quer dizer a mesma coisa. Por exemplo, eu dou exemplo aqui de bondoso, quer dizer a mesma coisa que generoso. Uma pessoa que é bondosa é uma pessoa generosa. Uma pessoa que é feliz é uma pessoa contente e também uma pessoa alegre, é a mesma coisa. Uma pessoa que é tranquila é uma pessoa calma, né? Ou tranquila é uma pessoa calma. Uma pessoa que é corajoso é a mesma coisa que valente, né? Enfrenta qualquer perigo. Pular é a mesma coisa que dizer vou saltar, vou pular, vou saltar, a mesma coisa. Bonito é a mesma coisa que belo. Gostoso é a mesma coisa que delicioso. A salada está uma delícia. A salada está gostosa. É a mesma coisa. E moço é a mesma coisa que jovem. Chamar uma pessoa de moço ou de moça é a mesma coisa que jovem. Certo? Então, lembrando, o que são palavras sinônimas? São palavras que têm um significado semelhante, ou seja, que quer dizer a mesma coisa, tá? Que são palavras diferentes, mas têm o mesmo significado, quer dizer a mesma coisa. Isso aqui vai ter no livro de vocês de português, certo? Hoje. Então, lembrando, palavras sinônimas. Vai ter ainda lá em gramática, lá na frente. Mas a gente já tá vendo em português, quando for ver em gramática é bom que já sabe, tá? Palavras sinônimas são o quê? Palavras que têm significado semelhante, ou seja, que quer dizer a mesma coisa, tá? Palavras diferentes, não aqui, bondoso, mas e generoso são palavras diferentes, mas tem o mesmo significado, quer dizer a mesma coisa. Bonito e belo, também a mesma coisa, certo? Muito bem. Então, vamos lá. Aqui uma revisão do acento agudo, que foi o que a gente já viu na aula passada. Vamos relembrar aqui quando e em que a gente usa ele, tá? A primeira coisa, o acento agudo, ele usa-se somente em cima das 5 vogais. A, E, I, O, U. Somente em cima dessas letras aqui. Não pode em cima de consoante, não, tá certo? Então, ele usa somente em cima das 5 vogais, tá? E ele também indica a sílaba com som aberto. A vogal vai ficar com som aberto, então a sílaba também vai ficar com som aberto. Como, por exemplo, aqui, água. A, mesmo sendo sozinha, é uma sílaba. A. Som aberto, o que que é? É quando o som não sai pelo nariz. Tipo quando você está gripado, que o som que você fica fanho, fala o som sai preso pelo nariz, sai pela boca, mas sai pelo nariz também. No caso aqui do acento agudo, ele vai ficar som aberto. Ima, ima, tá? Som aberto. Avó, vó, o som também sai todo pela boca. País, o som também sai todo pela boca. Baú, também. Saúde, chapéu, pel, né? Então, o som fica aberto. Você não fala ele com o som sai todo pela boca. Então, as regrinhas para usar o acento agudo, que ele é usado somente em cima das 5 vogais, A, E, I, O, U, e ele indica som aberto na letra, tá? A sílaba, a letra fica com som aberto, certo? Como, por exemplo, aqui os que a tia falou, a água, imã, avó, país, baú, saúde, chapéu. Então, lembrem dessas regrinhas aqui, para você poder usar acento agudo, tá? Não esqueça. Então, vamos ver outra aqui agora. Palavras, assunto novo, que vai ter no livro, com SS. Primeira dica, nunca se escreve SS no início da palavra. Isso aqui a tia já chegou até a falar em sala para vocês. Não se escreve SS no início de palavras, tá certo? Atenção, ao separar palavras com 2 S, não se pode deixá-los na mesma sílaba.
cada um vai ficar para um lado. Bora ver aqui um exemplo. Vassoura. Vassoura, a gente abre a boca 3 vezes. Percebam que tem um S para cá, com essa sílaba vai, e tem outra aqui com O, tá? A gente não deixa os dois juntos. Pêssego. Pêssego. Olha aqui, ó. O S fica com P. Ó o som fechado que a tia falou. E, tá? Cego, pêssego. Carrossel. Um S fica aqui com Ró e o outro fica com El. Carrossel. Pássaro. As fica com Pás. O outro fica com Sá. Então, essa é as regrinhas que você não pode escrever quando for escrever palavra com 2 S. Tá? Nunca se escreve no início de palavra, não pode, de jeito nenhum. E quando você separa, os 2 S fica aqui em sílaba separada, olha aqui, ó. Não deixa eles juntinhos, tá? Cada um fica em uma sílaba. Sílabas são 2 ou 3 ou mais letrinhas, não é isso? Então, a regrinha dos 2 S é essa, quando for separar, não deixe junto. O SS, ele fica entre vogais aqui, ó, para dar o som de S mesmo, ó. Aqui antes do A e aqui antes do O, tá? A gente coloca 2 S para dar som de S. Quando é só um, é o som de Z que a gente vai estudar mais na frente. Mas se lembre disso aqui. Os 2 S ficam entre vogais para dar som de S. Quando é só um, ele não tem som de S, ele tem som de Z, que é um assunto também que a gente vai estudar lá na frente. Certo? Esse aqui é o assunto de hoje. Certinho? Nunca se escreve no início de palavras. Quando separa, você tem que deixar cada um em uma sílaba. E os 2 S ficam antes de vogais para dar o som de S. Só um, ele não fica com som de S, ele fica com som de Z, tá? Pessoal, a nossa aula de hoje, as revisões que serviram para vocês poderem relembrar o que já foi estudado até aqui e o assunto novo, certo? Vai ter um link também sobre o SS, falando que a tia já explicou por aqui no slide, tá bom? Peço a colaboração de vocês novamente, ajudem os pais de vocês, fazendo as tarefinhas, depois só mostrando para eles. A tia tá acompanhando daqui, tá? Eu recebo as tarefas, eu olho, tá bom? E os pais de vocês ficam me mantendo informados do que vocês já fizeram, do que ainda vão fazer, tá bom? Terminem suas tarefas sempre com muito empenho e capricho, que a tia Gel tá aqui para ajudar vocês no que for preciso. Tenham um bom dia, fiquem na companhia de Deus, certo? Um beijo.